Hoje a gente veio entrevistar a professora Lívia, né? Muito obrigada, professora, por ter recebido a gente, tá? Por ter aceitado esse desafio junto com a gente, né, amiga? Isso. Aqui nós temos uma relação de perguntas que nós vamos relacionar aqui para conversar com a nossa professora, tá? E essa entrevista é uma base que a gente tem do nosso ensino no Brasil. Dando início à nossa entrevista, eu vou pedir para a professora Lívia Paiva se apresentar. Boa tarde, meninas, mais uma vez. Boa tarde, colegas. Obrigada pelo convite de estar participando desse momento de formação de vocês, né? Eu já estive do outro lado também. Eu vou começar a minha apresentação, tá bom? Meu nome é Lívia Maria Santana Paula. Eu sou graduada pela Universidade Federal do Pará em Serviço Social e sou graduada também pela Universidade Estadual do Pará em Licenciatura Plena em Pedagogia. Eu sou pós-graduada em Gestão e Docência do Ensino Básico e do Ensino Superior e estou finalizando uma pós-graduação de Educação Inclusiva. Eu já tenho 13 anos formada em docente. Atualmente eu estou atuando na educação infantil pela Prefeitura Municipal de Belém. Eu sou concursada desde 2015. E atuo atualmente na turma do Maternal 2, dentro de uma escola da Cabanagem, que ela é um anexo da escola Silvio Leandro. E é aqui que eu desenvolvo o trabalho com as crianças, né, ao longo desses 9 anos que eu estou atuando na educação infantil. Para a gente montar as estratégias que a gente vai trabalhar com as crianças, a gente primeiro precisa conhecer o nosso público, né? A gente precisa conhecer, fazer uma diagnose. O público, atualmente, eu estou com uma turma de maternal 2, em sala de aula, né? Então, nós fazemos um planejamento, né, semestral, né, que irá permear todo o nosso trabalho durante o ano. E aí, dentro desse planejamento semestral, nós vamos fazer o nosso plano de aula. E aí, dentro do plano de aula, nós fazemos as nossas ações e elas são feitas semanalmente. E aí, a partir disso, a gente vai vendo as estratégias que a gente vai utilizando, se ela funciona com as crianças, onde que a gente está, onde que a gente conseguiu alcançar nosso público, onde foi que a gente não conseguiu que aquela estratégia alcançasse aquele objetivo que a gente se propôs, sempre levando em consideração as singularidades da nossa turma, né? Nós atendemos crianças com diversas dificuldades, né? Nós hoje temos dentro da sala de aula os nossos alunos com deficiências cognitivas, alguns que têm alguma peculiaridade. Então a gente sempre leva em consideração, quando a gente faz o nosso planejamento, o nosso plano de aula, tentar abranger todo esse público, né? E por estar dentro da escola pública, a gente sabe que os nossos recursos eles são escassos. A maior parte do material que a gente utiliza em sala de aula, ele é fornecido por nós, professores, né? Então, a gente busca, sim, fazer o uso de recursos recicláveis, até porque a gente vai trabalhando com as crianças, né, a consciência ambiental. Então, a gente usa, às vezes, o papelão, a gente usa uma garrafa PET e vai buscando parceria com as famílias, né, para estar tentando montar essas atividades para trabalhar com as crianças. Muito bom, eu adorei. Das experiências que você presenciou no campo da educação, qual delas considera mais significativas para você? Eu acho que você trabalhar com a educação, independente do público que você trabalha ou não, você sempre tem que se fazer aquela pergunta: qual é o meu papel na vida daquela criança, daquele indivíduo que eu vou atender? Eu, durante algum tempo, 2 anos, eu dei aula no curso de formação de professores, né, da UFPA, que foi fornecido durante um tempo, né, o programa do PARFOR, e nós levávamos formação dentro desse programa da UFPA de fazer formação de professores nos interiores do estado do Pará. Então,
essa experiência que eu pude ter dando aula nos interiores, a gente consegue perceber o quanto o nosso estado ele é diverso e quanto a gente observa a disparidade da educação, mesmo ela sendo pública, ela sendo ofertada na capital e ela sendo ofertada no interior do estado, né? E principalmente quando você vai trabalhar com professores, porque eu sempre dizia, lá eles não eram meus alunos, eles eram meus colegas de trabalho, eles eram professores, eles estavam na linha de frente, né, trabalhando, eles estavam buscando o aperfeiçoamento, né, que era a graduação, porque a maioria ou era de outra área, né, outra licenciatura e estava buscando a graduação em pedagogia, ou apenas tinha, né, um instinto magistério e estava buscando, né, a graduação de ensino superior como exige a lei. Então, foi rica, foi gratificante, porque você trabalhar com colegas que vivenciam outra realidade, mesmo dentro da escola pública, que vivenciam uma realidade totalmente diferente que a minha, que já vivenciava na capital, né, a educação pública na capital. Essa troca de experiência, ela foi enriquecedora tanto para o meu trabalho, eu acredito que também para o fazer pedagógico dos meus colegas. Isso faz com que a gente mostre que a educação cada vez mais ela está chegando em destinos diferentes, está chegando em locais distantes que antes era muito restrito. Muita gente vinha para a capital, professora, para vir tentar pegar um curso superior, né, porque não tinha essa multiplicação nas cidades pequenas. E agora não. O que eu observo é que a educação ela correu muito nos diversos campos do estado, né? E com isso, gostei muito dessa resposta, é uma coisa maravilhosa e enriquecedora. Sim, até o EAD, né, ele possibilita isso. Você buscar o seu curso, você buscar a sua graduação, você buscar o seu aperfeiçoamento, sem que você não precise mais ir numa aula presencial ou você se deslocar, né, do seu ambiente, do seu local nativo, né, da sua cidade, que você vai buscar, não. Hoje em dia até o EAD, ele facilita isso, que a gente vai buscar a formação, que a gente vai buscar aperfeiçoamento, né, dentro daquela área que a gente se propôs a trabalhar, justamente por conta dessa facilidade. Professora, na sua opinião, qual é o papel dos pais em relação aos alunos? Bom, a família ela é fundamental no processo de formação, né, e educação do indivíduo. Até porque as crianças que a gente recebe são crianças bem pequenas. No meu caso, né, a turma do maternal hoje, em sua maioria, é o primeiro ano de vida escolar, né? Então é a segunda instituição que a criança vai frequentar, né? Ela está naquele seio familiar e está saindo daquele seio familiar para vir para uma outra instituição, né? Que é a escola. Então, dentro desse processo, né, de mudança nessa fase, a família é fundamental, né, para dar assistência. E eu sempre costumo dizer, como eu sempre relato com meus pais, que quanto mais próxima a família estiver da escola, o maior rendimento a criança vai ter dentro desse ambiente. Não só na questão da aprendizagem, né? Porque a educação infantil, ela perpassa todos os processos de aprendizagem, cognitivo das crianças. Então, os pais, a família, dentro da escola, sempre devem buscar essa parceria, família e escola, sempre voltado para o bom desenvolvimento da criança. Você se sente preparada para receber algum aluno da educação especial? Da educação inclusiva, no caso, né? Isso. O que a gente vê é a nossa realidade, né? Na verdade, hoje nas escolas, né? Os alunos autistas, os alunos com deficiência física, que durante muito tempo, né, foram privados da educação básica, sempre foram, na maior parte do tempo,
maior parte da história, que a gente for olhar a história da educação, eles foram excluídos, né, desse processo de aprendizagem. Então eles estão chegando às escolas, né, e cabe a nós, né, buscarmos conhecimento, aperfeiçoamento. Tanto é que no início eu senti muita dificuldade de lidar, né, com essa nova realidade. E aí eu fui buscar, né, estou na verdade buscando, né, um curso de aperfeiçoamento. Foi isso que me levou a procurar a pós-graduação de educação inclusiva. Por quê? Eu meio que me sentia perdida. Porque como é que eu ia trabalhar com aquela criança que estava chegando para mim? Porque mesmo no ensino regular, a gente já tem, né, as nossas dificuldades, porque cada criança ela não aprende da mesma forma, cada criança ela não vai te dar uma resposta imediata àquilo que tu queres que ela faça, né, do que tu te propõe a fazer. Então cada criança vai reagir de uma forma diferente. Então a gente já dentro do ensino regular, a gente já tem essa dificuldade, né, de lidar. Agora imagina você, além dentro dessas dificuldades, você ainda receber uma criança, né, que você tá uma criança autista, que tem outros comprometimentos. Então a graduação, a pós-graduação, né, eu busquei justamente por isso, né, para aprender, para saber como me comportar, o que fazer, como dar o direcionamento da minha aula, né, em relação a essas crianças. E assim, estou aprendendo. Todo dia é uma aprendizagem nova, todo dia é um desafio novo, né, porque eles estão chegando e cabe a nós, né. Bom, eu acho que o maior desafio é a nossa prática pedagógica mesmo. Eu posso falar um pouco da minha experiência com a educação infantil, que é onde eu venho atuando, né, nos últimos 9 anos. E eu acho que nos últimos 3 anos, né, pós-pandemia, a gente recebeu um número significativo, né, na escola de crianças atípicas, coisa que a gente não via antes da pandemia. Se você for ver hoje, aqui dentro da nossa escola, todas as salas têm crianças atípicas, todas as turmas, de todos os turnos. Então, o nosso maior desafio, né, é saber lidar, né, tanto na nossa prática pedagógica, até mesmo às vezes com as famílias, né, trabalhar com as crianças. Eu vou falar do público, né, autista, que é o público que eu atendi nos últimos 3 anos, e saber como que a gente pode, de fato, realmente incluir essa criança para que ela possa se desenvolver, mesmo dentro das suas especialidades, das suas dificuldades, que ela possa, né, ser oportunizada a se desenvolver de forma integral com as outras crianças. Como eu vou fazer isso? Se a escola pública, que às vezes a gente não tem condições de trabalho, às vezes nós não temos um ambiente que possa proporcionar, dar uma boa aula para a criança. Então, o meu maior desafio mesmo é a prática, é a minha prática, de como eu vou realmente incluir essa criança. Porque a escola garante a matrícula, mas quem garante a inclusão é o professor. O que você espera para a educação dos próximos anos em relação ao governo e à sociedade? Bom, hoje, eu estou fazendo um parênteses, né? Quando eu iniciei a graduação, no dia de hoje, eu vejo que há um processo inverso, né, da educação. Eu poderia falar, né, de vocês que eu frequentava a escola, tinha um respeito pelos professores, as famílias viam o professor como uma figura de autoridade, como uma figura de respeito. Hoje,
vê essa valorização. Dificilmente a gente consegue perceber essa valorização tanto dos nossos governantes, né, quanto das famílias do público, né, e não só do público, da sociedade em geral, né. A gente observa hoje que a sociedade ela não vê o professor mais como aquela referência respeitosa, você tinha aquele respeito, e a gente não consegue perceber isso no dia a dia, né? A gente não consegue perceber essa relevância para a sociedade, para as famílias. Então, eu vejo um futuro desafiador, né? Desafiador na nossa parte. Bom, falando no futuro desafiador, como você me falou, na sua opinião, quais são os maiores desafios que o professor enfrenta no seu dia a dia? Bom, condições de trabalho, estrutura, a escola pública, educação, você não se faz só com o professor. Ele é um pilar. O professor e o aluno são duas metades dentro da escola, né? Mas você não faz educação só com o aluno. Você precisa de condições para trabalhar em sala de aula. E dentro da escola pública, às vezes falta o básico. Falta uma sala com ventilador, falta estrutura, falta condições de trabalho. A gente está trabalhando com crianças que a maior parte elas são. Bom, eu acho que no atual cenário da educação pública, a gente enfrenta muitos desafios, desde problemas estruturais, das salas de aula, das condições de trabalho, até mesmo o fazer pedagógico, as famílias, que hoje a gente vê, né, a inversão de papéis. A escola ela não apenas mais se preocupa ou se delega a questão da aprendizagem, né? A gente vê que hoje os pais também querem, né, direcionar a educação. Quando eu falo educação, eu falo formação de valores do indivíduo à escola, né? Apesar de todas as demandas que a gente tem dentro da nossa prática, ainda, né, tem que lidar com a formação do indivíduo desafiador. As condições de trabalho, a falta de estrutura, a falta de recurso, as salas superlotadas, né? Você não vê um olhar, você não tem aquele olhar. Eu vou matricular, mas que condições essas crianças elas permanecem dentro da escola? O desafio maior para você, professora, é você sozinha numa turma, né? Porque a criança é um pouco de 5 crianças, se não me engano, né? Aí fica difícil só com o professor, sem um assistente, né? No dia a dia para ajudar ele, auxiliar, né? Para me ajudar, né, no cotidiano com as crianças. Sim. Uma pergunta aqui que a gente gostaria muito que você desse como um conselho também para nós, aqui eu e a Rosiane, né? Quais são os conselhos que você daria para um professor iniciante, né? Nós que vamos iniciar a nossa carreira por um tempo, né? E a gente queria saber de você, o que você daria? Porque a gente gostaria dos melhores conselhos possíveis. Eu acredito na educação. Eu acredito na educação como ferramenta, né, para combater a opressão, como ferramenta libertadora, né, como ferramenta de resistência. Eu acredito que a educação ela tem esse poder transformador do indivíduo. Mas eu também não romantizo só esse lado da educação, porque a gente sabe que não existe escola sem aluno, não existe escola sem professor.
E você, sozinho, se você não tiver condições de trabalho, você não vai conseguir também transformar o mundo. A gente pode, sim, com lápis e papel, mudar a vida de muitas pessoas. Mas a gente precisa também começar a retornar esse olhar de que condições nós, nossos colegas de trabalho, hoje estão dentro das escolas. Que formação os nossos futuros professores estão tendo dentro da universidade. Então, eu acredito que a educação possa transformar o mundo, mas para que a gente possa transformar o mundo, a gente precisa também de ferramentas, de condições de trabalho, principalmente na escola pública. E o nosso público são crianças, são jovens que estão em vulnerabilidade social. É esse público que quem vem para a escola pública vai aprender. Então, meninas, acreditem no trabalho de vocês. Acreditem que vocês podem sim mudar a vida de uma pessoa, que vocês podem mudar a vida de uma criança e que muito além de mudar a vida de alguém, vocês podem mudar a de vocês, porque vocês não vão só ensinar, vocês vão passar a vida na docência aprendendo. Tá bom? Boa sorte, que vocês tenham um futuro promissor, um sucesso e perseverança. Perseverança que é o que movimenta, né, a nossa vida. Tá bom? Obrigada. E para a gente finalizar a nossa entrevista com a professora Lívia, né, a gente quer agradecer, né, no colo da nossa professora Kátia, né, muito obrigada pela sua vontade, compreensão de compartilhar o seu aprendizado com a gente, né, amiga? Falar. Eu só quero agradecer também, né, que nós tiramos assim um tempinho dela para a gente conversar aqui, foi muito gratificante, né? E assim, você tem toda a razão, que o professor a gente tem que, todo dia, a gente tem que buscar coisas novas. E buscar é estudar todo o tempo, porque as coisas estão evoluindo cada vez mais, né? Mais uma vez eu agradeço você, professora Lívia Paiva, né? Por dar essa oportunidade. Chegando e cabe a nós, né, professores, principalmente que eu sempre digo, estamos na linha de frente, né, buscando, né, como é que a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer, buscar e entra de novo a parceria das famílias e é um desafio que a gente vai superando dia após dia. Isso. E a gente sabe que agora, cada dia aumenta mais os casos de crianças que precisam vir para a escola, né? Com essa que a educação inclusiva tem que acolher essas crianças. Ainda nesse assunto, o que a senhora acha que a escola disponibiliza espaço e material adequado para trabalhar com a educação inclusiva? Aqui dentro do nosso espaço, da nossa esfera pública, eu acredito que não. Apesar, né, que há um esforço, a gente observa, né, que há um esforço, né, dos nossos governantes de criar estruturas, criar espaços dentro da escola, né, como as salas de recursos para trabalhar, ter monitores, né, que ainda, mesmo que ainda não sejam especializados, mas que tenham monitores que possam acompanhar essas crianças dentro de sala. Eu ainda acho que estamos muito longe ainda de uma educação inclusiva, né? Ainda estamos muito longe, porque são muitos desafios que precisam ser superados. Não só na questão do material, do espaço físico, né? Mas também do trato humano, de assistência, de pessoas, como é que eu posso dizer? De pessoas com especialização, pessoas capacitadas, graduadas para lidar com essas crianças. Então, assim,
A gente já receber essas crianças no ensino regular, que antigamente eles ficavam em salas separadas, a gente já é um avanço, então isso tudo é muito novo, essa discussão. Então a escola ainda está se adaptando para receber essas crianças, né? Mas, como eu disse anteriormente, é um desafio diário, né? Não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa, olha, você vai fazer isso e você vai alcançar esse resultado. Não. Às vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa e pelo meio do caminho não dá certo, né? Então a gente vai o tempo todo refazendo a nossa prática, o tempo todo. Até porque a gente está lidando com crianças, né? Então criança, você lidar com criança não é uma receita de bolo. Você vai se reconstruindo, você vai se refazendo a sua prática pedagógica, né? Por isso que eu digo que o professor é o único que não para de estudar, ele está o tempo todo estudando. Porque sempre a educação ela vai te propondo, ela vai te desafiando cada vez mais. Isso. Ainda nessa pauta, em relação à educação inclusiva, qual o seu maior desafio, né, em sala de aula? Bom, o meu maior desafio em sala de aula, eu acredito que é o fazer pedagógico mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade de como lidar, né? A gente tem que aprender a lidar, né, com a criança. Eu vou falar mais ou menos da minha prática, né? Porque esses anos que eu tenho de experiência na educação infantil, nos últimos anos, eu trabalhei com crianças autistas, né? Foram as maiores. Dá um pause aí, porque